Alô, gente amiga, começando mais um programinha Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. No dia seguinte à grande festa, aliás, a grande vitória do Corinthians sobre o Chelsea e a consagração do Timão como bicampeão do Mundial de Clubes. Nós santistas que o ano passado vimos o nosso clube levar um verdadeiro autêntico chocolate lá do Barcelona, para a tristeza de toda a torcida, podemos compensar hoje festejando a vitória do Corinthians. O pessoal fala, mas esse negócio de santista torcer para corintiano, isso não existe. Realmente não existe. Se fosse um jogo de importância apenas regional, é claro que eu não faria a menor manifestação, deixaria apenas passar em branco o resultado em toda essa festa, toda essa alegria, todo esse regozijo corintiano. Mas eu não posso deixar de me juntar a esta torcida que simboliza hoje o futebol do Brasil. Foi lá para defender, não as cores corintianas, que seriam praticamente as mesmas cores do Santos, do São Paulo, mas para defender o verde e amarelo da bandeira do Brasil, sem nenhuma patriotada de minha parte. Eu quero dizer que é muito bom quando um brasileiro faz bonito lá fora, porque a gente assume esse brasileiro como todo o Brasil. E essa vitória do Corinthians, ela veio numa data muito oportuna, uma época em que se tenta, de todos os meios, uma minoria derrotista, tenta por todos os meios apresentar um Brasil falido, um Brasil quebrado, um Brasil corrupto, um Brasil que não tem jeito lá fora. Um Brasil que não vai dar conta de entregar os estádios para a Copa do Mundo. O Brasil que não vai dar conta de promover as Olimpíadas no Rio de Janeiro em 2016. Tudo isso, né? O Corinthians vem, com a sua vitória, resgatar o otimismo da grande maioria dos brasileiros. Porque, lamentavelmente, esse pensamento negativo, esse pensamento derrotista, é apenas de uma minoria, uma pequena elite golpista, que não se conforma, que não, de forma alguma, se conforma com o resultado que o Brasil tem tido nos últimos 10, 12 anos, o tempo do Lula, o próprio tempo do Fernando Henrique, do Lula, da Dilma, o tempo da democracia, porque essa minoria aí, ela nunca se conformou com a democracia, ela nunca aceitou a democracia. Ela engole a democracia, mas sempre preferiu o regime de força com que ela se deu muito bem de 1964 até 1985, e de lá para cá não tem feito outra coisa a não ser tentar mostrar que a democracia não existe, a não ser agir da mesma forma que o nazifascismo agiu contra Weimar, contra a social-democracia, mesma forma que o nazifascismo age até hoje, tentando mostrar que o melhor regime é o regime de força, o regime autoritário, é o regime discricionário. É um regime que não dá certo em lugar nenhum, né, do mundo, do lugar do planeta, mas que esses fundamentalistas da extrema-direita continuam insistindo que esse é que dá certo. Então, aqui no Brasil eles têm, a gente não pode, e eu estou falando isso porque a gente não pode menosprezar a força, né, e a capacidade de golpear desta elite, porque é uma elite muito endinheirada, é uma elite que tem muito poder, sobretudo junto à mídia. Nós temos aí a revista Veja, nós temos aí o jornal Estado de São Paulo, temos aí a própria Folha de São Paulo, um pedaço da Rede Globo. Nós temos aí, contra a democracia, muitas forças que se constituíram, que se fizeram, que ficaram fortes exatamente durante a ditadura militar.
nós temos a Rede Globo. Quando foi que nasceu a Rede Globo? Na ditadura militar. Quando foi que nasceu o Grupo Silvio Santos? Na ditadura militar. Todos eles favorecidos pela ditadura militar. Quando foi que nasceu a revista Veja? Em 1968, em plena ditadura militar, e sempre conestou com a ditadura militar. Então, essa vitória do Corinthians, assim como uma Copa do Mundo, e essa vitória do Corinthians tem um sabor de Copa do Mundo, ela vem exatamente, né, para resgatar, para, né, refluir essas forças que começam a crescer em cima do julgamento do mensalão, em cima da tentativa de se colocar o Lula como o bode expiatório do mensalão. Então, tenta-se desmoralizar o governo, e não é desmoralizar o governo que se quer. O que está se tentando fazer é desmoralizar a democracia, porque esse pessoal, esses falsos moralistas aí, eles não acreditam em democracia, são falsos moralistas, eles não acreditam em democracia. Quando eles estavam se beneficiando da roubalheira, né, dos mensalões, não se falava nada. Hoje, né, tem mensalão? Tem. Ontem teve, hoje tem, amanhã vai ter. Mas esse mensalão de hoje é um mensalão que é transparente, as pessoas sabem, as pessoas conhecem, e a justiça pune. A justiça pune, a justiça tem punido. Foi o primeiro governo em toda a história da República do Brasil que puniu mensalão, que puniu denunciados por corrupção, por mais que o julgamento do Supremo Tribunal Federal tenha sido um julgamento político, eminentemente político, onde as provas foram os depoimentos dos adversários daqueles que foram condenados, mas uma mostra de que o país é livre, de que o país condena, de que o país tem autoridade, sem o autoritarismo dos regimes fortes, dos regimes autocráticos. Então está aí, a gente festejando o Corinthians, o time do Lula, o time da maioria esmagadora do povo brasileiro, para mostrar que a democracia, a cada gesto, a cada atitude, a cada acontecimento, ela se fortalece aqui e lá fora. Hoje o Brasil pode ser considerado a maior democracia do mundo, né? Porque está aí, pune, que reconhece, sobretudo que reconhece. Ah, o Lula conestou, tudo bem, o Lula pode ter conestado o mensalão, pode ter conhecido o mensalão. O Lula foi julgado. Em 2006, o Lula foi julgado. Ele passou pelo crivo, pelo julgamento popular. Se ele tivesse sido responsável direto pelo mensalão, o povo que é inteligente, é competente e sabe julgar, teria dado um pontapé no traseiro. Mas o povo reconheceu que ele era um homem íntegro, como é, e deu a ele a oportunidade de governar o Brasil por mais 4 anos, e fez muito bem, porque foi o melhor período que a República Brasileira conheceu. Foi exatamente o segundo período do Lula. O povo não teria dado ao Lula o direito de ter um sucessor, né, do seu mandato, e o fez. O povo elegeu a Dilma Rousseff para governar o país mais 4 anos, e está indo muito bem, né? Está vendo aí a pesquisa, aí, a aprovação do governo dela, 78%, a maior aprovação que o presidente da República teve até hoje, depois que surgiu o Ibope. Ninguém teve, nem o próprio Lula tem uma aprovação tão grande quanto está tendo a presidente Dilma Rousseff. Agora, e por que essa elite golpista está oriçada? Exatamente por causa disso, né? Ela não pode admitir que esse PT, que esse Lula, que essa Dilma continue governando o país. Para mim, Dilma, Lula, PT, PSDB, PQP, quem tiver partido que seja, não me interessa. O que interessa é que seja bom para o país. É o caso aqui de Campo Grande, né? Eu, na campanha eleitoral, não tomei partido. Tinha meu candidato, votei no meu candidato, mas eu não tinha um partido, não tomei partido. Por quê? Porque eu entendia que acima dos partidos, acima dos administradores, eu tenho idade para isso, porque já passei de 70, o bom, o melhor, continuaria sendo Campo Grande, porque o Nelsinho vai passar. Está passando. O melhor vai passar. Assim como passaram Levi Dias, Jovencio, Lúdio. Agora Campo Grande continua cada vez maior. Campo Grande das minhas filhas, Campo Grande dos meus netos.
Campo Grande do futuro. É neste Campo Grande que nós temos que apostar. É neste Brasil que nós temos que apostar. Alô, gente amiga, começando mais um programinha Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. No dia seguinte à grande festa, aliás, a grande vitória do Corinthians sobre o Chelsea. E